Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa imitação de porcelana, reciclando vidros que todos vocês têm aí em casa. É uma peça decorativa, utilitária e super vendável. Só ficar no vídeo até o final quem quiser aprender. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então aqui eu vou utilizar esses vidros de conserva de 14 centímetros de comprimento. Vamos precisar tinta, pode ser tinta de tecido marfim para tingir a massa. Caso vocês não tenham essa cor marfim, vocês podem utilizar uma pontinha de massinha amarela, misturar na branca, para deixar o amarelo bem clarinho, bem suave. E também, se quiserem colocar uma pontinha de massa marrom, também pode colocar, ou deixar só o marfim mesmo. Vão precisar de fita dupla face pra gente colar o isopor aqui na tampa. E também vão precisar de uma bola de isopor de 60 milímetros, que vai ser recortada aqui logo abaixo. Tirar só essa pontinha e descartar. Mais ou menos aqui vocês vão cortar. Ou quem não tiver também a bola, pode fazer com esse isopor, um isopor bem firmezinho, que também dá. Vai dar o mesmo efeito dessa bola. Eu não tinha nesse tamanho, porque essa aqui é de 50 e eu precisava de uma de 60, não tinha mais ali. Então, eu vou fazer com isopor, mas quem tiver de 60 pode utilizar. Então, aqui eu vou utilizar a massa caseira, que eu já ensinei aqui no canal. Quem quiser aprender, vai ficar aqui na descrição o link. Aqui, então, eu tingi massa branca e massa marfim. Eu vou misturar essas duas cores para ficar um tom bem suavezinho, bem clarinho mesmo. Ele vai ficar tipo um champanhe, bem suave. Então, aqui misturei bem a massa, ó, ela ficou bem suavezinha. Daí, eu vou vir, então, colando esse isopor aqui nessa tampa. Ela vai ficar dessa forma, ele vai ficar com essa folguinha aqui em toda a volta da tampa. Então, aqui eu fiz um rolinho de massa. Não precisa ser da mesma cor que vocês vão encapar. Qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí, aproveitem para fazer esse preenchimento aqui, ó, nessa parte. Aproveitar e botar um pedacinho aqui. Apertem bem para ir preenchendo bem aquele espaço. Assim vocês vão fazer em toda a volta. Feito isso, vou passar cola em tudo e vou encapar com uma massa não muito fininha. Agora é só deixar bem lisinha. Vou colocar aqui no pote, que ele fica bem melhor para alisar, ó. Daí vocês vêm com a palma da mão e vão deixando bem lisinho. Aqui marquem bem o meio e vão colocar um arame galvanizado. Ou pode ser também um pedacinho de palito de bambu. Aqui pro pegador,
5 gramas de massa. Então, aqui eu abri um pedaço de massa, fiz uma tira, uma massa bem grossinha, de aproximadamente 4,5 cm, 5 vocês fazem. Já passei cola aqui e vou fazer um enchimento aqui em cima. Se vocês quiserem fazer esse enchimento aqui com o papel alumínio, vocês podem fazer. Eu prefiro fazer com massa, porque daí eu consigo modelar do jeito que eu quero. E vocês podem também aproveitar qualquer restinho de massa que vocês tiver para fazer esse preenchimento, porque não vai aparecer. Não precisa também ficar muito lisinho. Vão colar nessa parte arredondada para baixo e aqui vocês vão arredondando nessa região. Nessa parte de baixo, com o rolinho, vocês vão afinando e puxando para baixo. Passar um pouco de cola que vai descer bastante. A cola, eu tô usando a cola branca, mas vocês podem utilizar a cola que vocês tiverem aí para biscuit, tá, gente? Essa aqui é a Cascorés. E se nem precisaria passar cola, porque mesmo que descolar do vidro, essa massa não vai sair não tem como sair daqui. E assim vocês vão afinando até deixar bem lisinha a parte de baixo e bem parelhinho. Essa parte aqui de baixo, ela tem que ficar bem lisinha, para que quando a gente colocar a parte de cima, não ficar alto, tá, gente? E quando vocês fizerem essa parte, já tem que encapar em seguida com essa massa aqui ainda molinha. Não esperem secar. Tá, gente? Fiz então o preenchimento aqui. Já vamos encapar em seguida. Então, aqui eu já abri uma massa, não muito fininha, um pouquinho grossa, com mais ou menos 13 centímetros de largura, e o comprimento vocês fazem que vocês vê que dê toda a volta do pote que vocês vão fazer. Este pote aqui vocês podem fazer pequenos assim também, da mesma maneira que eu tô ensinando esse maior, vocês podem fazer qualquer tamanho, tá, pessoal? Então, e a cor também, vocês podem fazer branco, a cor que vocês quiser, branco fica super lindo também. Então, aqui eu vou passar cola em todo o pote e vou vir colando essa massa que eu já abri. Coloca nessa parte aqui, ó. Essa parte arredondada, um pouquinho para baixo, que ela tem que sobrar um pouquinho de massa embaixo. E vão dando toda a volta, tomando cuidado, vão alisando para não ficar bolhas de ar por baixo. Vão puxando ela e levando. Caso ficar alguma bolhazinha, vocês vêm com a pontinha do alfinete e retire esse ar.
aqui eu vou pulverizar um pouquinho de amido de milho para poder deixar bem liso. Com a palma da mão vocês vão fazendo isso. Então, aqui para a alça eu fiz um rolinho, vou dividir no meio e cortar em 2 pedacinhos de 11 centímetros. Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, coloque um pouquinho mais. Eu vou fazer aqui com 11. Mede mais ou menos na frente e logo abaixo daquela tirinha aqui, vamos passar um pouco de cola que a gente já vai colar. Colem para cima. Então, dessa forma, eu vou fazer a outra do outro lado. Então, feita essa etapa, vocês não vão mais mexer até o outro dia, vão deixar secar bem, para depois vir fazer os arabescos, tá bom, pessoal? Senão vão acabar danificando a peça. Então, aqui pros arabescos, eu vou utilizar a extrussora, eu vou utilizar esse aqui, que ele não é nem muito grosso nem muito fininho. Então, aqui eu vou fazer vários rolinhos e depois vou recortar todos eles com 6 centímetros cada um. Então, recortado todos em 6 centímetros, vamos começar a enrolar. Pega a pontinha, vira, outra pontinha, vira, deixando dessa forma. Então, assim vocês vão fazer a quantidade suficiente que a gente vai colocar em toda a volta desse pote, ó. Toda essa voltinha. Então, vocês calculem mais ou menos quantos que vai no pote de vocês, não sei qual é o tamanho que vocês vão fazer, e façam mais ou menos a quantia. Se faltar, fazem mais algum, e se sobrar, vocês não perdem. Então, aqui eu fiz 12, vai em torno de 10, 11, eu fiz uma a mais caso faltar. Pra gente colocar aqui, agora eu vou ensinar como fazer esse arabesco pra gente colocar na tampa. Então, aqui é o mesmo tamanho que a gente utilizou pra fazer aquilo ali, só que a gente vai enrolar um pouquinho diferente. Um pra baixo, o outro enrola pra cima. E vamos enrolando até fechar, ó. Dessa forma. Daí, vocês vão fazer uma média de 13, que eu acho que dá pra volta desse aqui, tá, pessoal? Então, aqui pronto todos os arabescos. Já vamos começar a colar. Vamos começar colando na tampa. Deixe bem enroladinho e fechem bem aqui, ó. Tá, gente? Só vou mostrar aqui o que vocês têm que cuidar na hora de colar, que depois vou dar uma acelerada pra
para não ficar muito longo o vídeo. Então, essa voltinha aqui, ó, tá para baixo. O próximo tem que estar para baixo também, tá? Ah, já tava esquecendo, gente. Passe um pouquinho de cola aqui nesse intervalo antes de colar, porque senão depois, quando tiver seco, isso aqui arrisca descolar. Então, passe um pouquinho de cola, tá, gente? Ó, vou passar um pouquinho de cola, daí vou olhar. Esse aqui tá viradinho agora pra cima, então o próximo tem que estar viradinho pra cima também. Daí vocês vão seguindo essa sequência, até dar toda a volta. Então, aqui pronta a tampa, vamos colar no pote agora. Então, aqui no pote eu vou passar um pouquinho de cola aqui em cima, para que fique colado nessa parte que a gente fez aqui em cima. E agora venho com o arabesco. Tá, gente? Passar agora um pouquinho de cola aqui, para não descolar depois, e mais um pouquinho aqui, ó. E vou fazendo isso aqui, ó. Junto as voltinhas, dou a volta aqui, dou uma pressionada para ficar bem coladinho. Dessa maneira, vamos fazer toda a volta. E agora eu venho com uma bolinha em cada intervalinho aqui, ó. Eu passei um pouquinho de cola e vou fazer isso aqui. Então, aqui com o rolinho da mesma espessura, eu já tinha feito a mais ali, deixei sobrando. Vamos fazer a mesma coisa na alça. Vamos enrolar aqui. Eu vou colar quase em cima, um pouquinho mais abaixo, ó. Dessa alça. E vou descendo também, fazendo a mesma coisa. Aqui, gente, depois que tiver bem seca a peça, vocês coloquem um pedacinho de massinha aqui em toda a volta e fazem um acabamento. Eu não vou fazer agora porque tá muito molhadinho, tá? Então, depois de fazer isso aqui, eu vou colocar uma bolinha em cada lado e vou dar uma achatada. Que isso vai deixar mais resistente e daí não vai quebrar tão fácil. Tá, pessoal? Então, dessa forma, vamos fazer do outro lado também. Aqui eu fiz um rolinho para colar na parte de baixo, não tão fininho, gente, pode fazer ele mais grossinho. Aqui eu vou deixar na bancada e vou apertando, dando uma pressionada para achatar, não deixar redondinho. Pressionando sobre a bancada. Já vou mostrar para vocês que não tá dando para vocês ver direito como é que fica.
Com o dedo mesmo, vocês podem ir fazendo isso. Como a gente fez aqui na parte de cima. Ó, gente, como é que fica. Ele fica bem fininho aqui na ponta e bem coladinho aqui no pote. Então, assim, dessa forma, vocês vão deixar secar por um dia ou dois, para depois vir fazer a decopagem e para também fazer a pintura do dourado. Vocês não vão fazer molhado, com a peça molhada, senão a pintura fica horrível, não fica legal, tá bom, pessoal? Então, aqui depois da peça já seca, vamos fazer um acabamento nas alças. Além de reforçar, vai ficar uma peça bem acabada. Vou colocar um pedacinho de massa. E vem unindo aqui, ó. Então, dessa forma, vocês vão fazer em cima e aqui embaixo, dos dois lados. Então, aqui para decorar esse pote, eu vou utilizar o papel para decopagem. Eu tô utilizando esse aqui, que eu comprei na Shopee. Os meus materiais, gente, eu compro, a maioria deles, eu compro na Shopee. Eu vou deixar aqui na descrição o link, em quem quiser comprar. Porque tem vários modelos desses papéis, tem o guardanapo para decopagem. Então, aqui eu vou recortar o tamanho, vou ver o tamanho que vai ficar melhor aqui para frente. Vocês podem colocar um menor, um maior, o tamanho que vocês quiserem. Aqui eu vou recortar esse menor que eu vou colocar na tampa e vou recortar um maior que é para colocar na frente. Então, quem não tiver esse papel aqui, ou guardanapo para decopagem, também pode utilizar tecido, que fica bem legal, gente. Eu já fiz várias decopagens com tecido. Vocês vêm e recortem, peguem uma estampa aí bonita, compra algum pedacinho que tem alguma estampa bem legal para vocês colocar, que fica também muito bom, ó, gente. Tá? Então, é bem fácil em qualquer loja para tecido, aí vocês vão escolher uma estampa bem bonita. Então, vamos lá. Então, aqui, caso vocês forem usar o guardanapo de papel, esse aqui é o papel para decopagem. Se vocês forem usar o guardanapo, vocês vêm rasgando toda a volta que ele fica melhor. Como esse aqui é o papel, eu vou recortar ele o mais próximo possível da estampa. Recortando bem juntinho, bem pertinho. Esse pequeno aqui, ó, que eu tô recortando, eu vou utilizar na tampa, que o espaço é menor. E daí, vocês veem a estampa que vocês querem colocar na frente. Eu peguei uma maior pra frente. Então, assim, eu vou recortar os dois. Vão medindo na frente o tamanho. Esses menorzinhos aqui eu não vou perder, que eu vou colocar na tampa. Então, aqui, caso alguém for fazer com o tecido, vocês vão colar da mesma forma que eu vou colar esse papel. Colocar cola branca mesmo para biscuit. Eu vou colar primeiro no meio, centralizar a estampa do jeitinho que eu quero. Vou alisando bem. Agora, eu vou colando para as laterais, do meio para fora, para não ficar aquelas ruguinhas do papel, tá, gente? Como essa peça aqui é de forma arredondada, vai ficar alguma dobrinha, não tem jeito, porque ela teria que ser quadrada para não ficar dobras. Mas vocês vão ajeitando. Vem com um pincel aqui, com um pouco de cola, e vão empurrando. Sempre do meio para fora. Vocês não se preocupem com essa cola que vai ficar na volta, porque aqui depois a gente vai passar um verniz
e não vai aparecer. Que vocês vão passar uma camada generosa de cola em cima da estampa para ficar bem colado. Então, dessa forma, vamos fazer na tampa também, usando as estampas menores. Então, aqui para fazer a pintura em dourado, eu vou utilizar o Metal Colors na cor ouro, só que eu vou fazer uma misturinha com a purpurina, porque eu acho ele um tom muito amarelo. Eu vou misturar a purpurina para quebrar um pouco esse tom amarelado. Mas se vocês preferirem, pode fazer só com Metal Colors. Então, aqui eu vou fazer aquela misturinha. E eu vou mostrar para vocês a diferença que fica. Vou vir colocar um pouquinho de purpurina. Olha a diferença, gente. Ele tira todo aquele tom amarelado. Aqui eu vou botar mais um pouquinho de Metal Colors, que eu botei bastante purpurina. Tá, pessoal? Olha a diferença que fica, ó. Se vocês quiserem colocar mais purpurina ainda, pode colocar. Daí vocês vão vendo o tom que vocês querem. Então, com esse Metal Colors, vocês vão pintar todas as duas asas desse pote. Vão pintar a parte de baixo. Vamos pintar toda essa região aqui de cima, os arabescos e essa voltinha. E na tampa, toda a volta aqui e o pegador. Então, aqui terminando de passar o Metal Colors, vocês vão aguardar secar e vão vir dando mais uma retocada em algumas partezinhas que não tá bem certinho, tá, pessoal? Vão retocando onde vocês verem que for necessário. Para finalizar a peça, então, com um pincel bem fininho, a gente só vai fazer alguns detalhezinhos em dourado aqui perto na volta dessas rosas. Vocês só fazem uns rabisquinhos, ó, bem simples. Podem fazer também nas folhinhas algum detalhe, ó. Daí vocês vão vendo o que vocês querem colocar em dourado. Então, aqui a nossa peça já prontinha, vocês vão aguardar de 2 a 3 dias secar bem e vão vir passando verniz vitral ou verniz geral
para dar aquele brilho de porcelana mesmo. Mas quem não gosta de brilho pode utilizar então o verniz fosco. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Já tenham se inscrito no canal, também já deixaram o seu like. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.